Boa noite. Vocês não sabiam, mas eu e a Cláudia Costa somos muito amigas. Eu perguntei agora para a Marcela, vocês sabiam? Não, é pura coincidência. Foi muito emocionante. Nossa... Vocês sabem por que eu só me lembro do nome do Bradescravo, né? De tantos jornais, o único que eu me lembrei foi o Bradescravo. Nós temos uma história de muito amor juntas. E eu fiquei muito emocionada quando eu soube que eu estava com a Cláudia na mesa, representando o Vitor Janotti. Eu falei, estão de sacanagem com a minha cara, né? E para vir para Santa Catarina, que a maior delegação do curso anual do NPC é de Santa Catarina, né? A gente se relaciona o ano inteiro. Sim, eu perguntei para a Marcela, eu posso dizer que esse fórum é filho do NPC? Ela falou, lógico que pode. Foi definido num curso do NPC que a gente ia começar a fazer esses encontros em Santa Catarina. Então, é muito difícil. Assim, no Paraná, também, que eu também considero filho do NPC, os encontros que eles fazem, os seminários que eles fazem no Paraná, estava muito recente, né? O Vitor ia, mas aí a gente pediu para a Ednúbia nos representar, porque eu não tinha condição de ir, estava muito em cima, né, da morte do Vitor. Então, eu queria agradecer demais assim, a vocês por terem me aceitado no lugar do Vitor, porque acho que não é fácil trocar pelo Vitor, assim, né? Era muito... A Cláudia aprendeu muito com ele, gente. Ela falava, eu cochichava aqui com o Luciano. Olha, isso ela aprendeu com o Vitor. Isso ela aprendeu com o Vitor. Essa história de tripé. Confessa, quem foi que te ensinou essa história de tripé da classe trabalhadora, que a comunicação sindical tem que ser feita por um tripé? Eu falei, ela aprendeu... Isso eu tenho certeza que ela aprendeu com o Vitor. Eu também. Eu era uma jornalista como outra qualquer. Uma jornalista que achava o Jornal do Brasil a melhor coisa do mundo, que tinha feito comunicação para trabalhar no Jornal do Brasil, né? No Rio a gente tem esse fetiche, tinha, né? Que o jornal acabou, foi para a internet. Tinha o fetiche de se formar em jornalista e trabalhar no Jornal do Brasil, por coincidências sei lá, por quê? Abriram 2 vagas na mesma época, uma no Globo e uma na CUT. E eu era do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. E 2 do PCB foram chamadas. A gente conversou, aí a Liana falou, eu vou para o Globo. Eu falei, então eu vou para a CUT. E foi mais ou menos assim que a carreira... que as nossas carreiras se definiu. Ela saiu do Globo recentemente, está escrevendo livros, e eu não saí mais do movimento sindical. Não poderia sair, porque eu entrei no dia 8, entrei em outubro para a CUT, de 88, e a greve de Volta Redonda estourou alguns dias depois, e eu fui para Volta Redonda, e os operários ocuparam a CSN, e o Exército invadiu a CSN, e Valdir, William e Barroso morreram, e ali definiu que a minha vida estaria intimamente ligada, embora já fosse do Partido Comunista, mas ser estudante, ser do Partido Comunista, para mim não significa muita coisa, porque as coisas mudam durante a vida. Mas ali, naquele momento, eu defini que não mudaria mais. Eu estaria para sempre ao lado da classe trabalhadora. Foi ali em Volta Redonda. Então, eu gosto sempre de lembrar de Valmir, William e Barroso, que morreram, e dos outros tantos que fizeram a luta, porque eles foram importantes demais na minha formação e na minha definição de vida e profissional. Vocês falam aqui, que pedem que a gente fale sobre o papel da imprensa sindical na mobilização da classe trabalhadora. O primeiro questionamento que eu faria é por que imprensa sindical no mundo de hoje? Por que imprensa sindical? O que vocês estão querendo reafirmar com isso? Qual é a identidade de categoria? O que vocês estão querendo com isso? Por que não usar comunicação? Por que usar a imprensa? E a outra coisa que eu falaria é
a empresa sindical, ela não é nada. Ela depende da concepção e da prática e da ação sindical. Então, existe imprensa sindical de um jeito e de outro. Existe. Se o sindicato ele quer manter a ordem, a empresa daquele sindicato ela atua para a manutenção da ordem. Se o sindicato quer romper com a ordem, a imprensa sindical ela vai atuar para romper com a ordem. Então, depende da imprensa sindical, depende da comunicação sindical. Nós não podemos falar da comunicação sindical como um todo, porque ela pode servir para o retrocesso, por exemplo. Agora, quando a gente fala de comunicação sindical, eu não vou conseguir falar imprensa sindical, me desculpe. Quando a gente fala de comunicação sindical, entre nós sabemos muito bem quem somos, nós estamos falando de uma comunicação comprometida de classe. Nós estamos, aí tem um rompimento já, tem uma definição. Nós estamos falando de uma da comunicação de classe, da comunicação da classe trabalhadora, de uma comunicação que quer mudar o mundo, de uma comunicação que quer destruir o sistema, de uma comunicação que quer o quê? Que quer uma outra sociedade. A gente sabe que essa não serve e a gente quer uma outra no lugar dela. E como é que a gente faz para construir uma outra sociedade? Para botar não tem outra forma a não ser mudar a forma de pensar. Não tem outra forma a não ser mudar a forma de pensar. E durante 24 horas por dia, nós somos massacrados pelos meios de comunicação que determinam dizer isso em 2017, você execrada por parte dos estudiosos da comunicação, né, Cláudia? Dizer que os meios de comunicação determinam a forma de pensar. Mas a gente tem que analisar se determina ou não a forma de pensar. Na semana passada, eu já citei a Gabriela, em 2 semanas eu consegui citar a Gabriela. Gabriela é uma grande amiga minha, que entrou lá no Núcleo Piratininga com a sandália da Atena. Atena é a personagem da novela, da Regra do Jogo. Então, eu não consigo me conformar com a Gabriela. A minha amiga Gabriela chegou lá, essa é a sandália da Atena. Ela já comprou a sandália da Atena. Então, será que a televisão, o jornal, e com toda a discussão de que perde audiência, está perdendo audiência, que a Globo perde audiência para o profeta Moisés, não, como é que é? Para os 10 mandamentos? Eu confundi tudo agora, né? Eu não entendo muito desse assunto, não. Mas tudo bem. A novela é bonitinha, né? Assim, dá para olhar. Durante 24 horas, a gente está sendo bombardeado pelos meios de comunicação. Pelos meios de comunicação que fazem parte da outra classe. Se a nossa comunicação sindical é a comunicação da classe trabalhadora, dessa comunicação que quer mudar o mundo, a outra é a comunicação da outra classe. Não tem dúvida, está bem claro. Eles fazem parte, eles são acionistas de empresas, é o mesmo grupo, é o mesmo setor. Então, tem a televisão, tem os programas policiais. Os programas policiais eles têm uma força para fazer cabeça de gente contra a redução da maioridade penal. E o Bolsa Presidiário. Não, porque o Bolsa Presidiário é uma coisa séria. A pessoa que ela estabelece a relação com você, se você é a favor ou contra o Bolsa Presidiário. Ela não sabe nada do que ela está falando. Mas esses programas policiais botam na cabeça das pessoas que o cara é privilegiado porque ele recebe uma bolsa e você é um idiota porque você trabalha e não recebe bolsa nenhuma. Então, tem os programas de rádio. E muito mais. Não sou estudiosa dos programas de rádio. Mas não sou burra. Tem os programas de televisão, tem as novelas. Então, tudo isso está penetrando, de alguma maneira,
na cabeça das pessoas, está penetrando de alguma maneira, durante 24 horas. Durante 24 horas. É que nem educação de filho, a comunicação sindical. A gente fala, dá o exemplo, mas eles estão submetidos 24 horas a esse bombardeio. Então, eu acho, o que é o papel da comunicação sindical na mobilização da classe trabalhadora? Primeiro, ela tem que existir. Ela existe. Existir significa ter periodicidade. Existir significa ter regularidade. Existir significa ter uma pauta que comunique o que diz respeito aos trabalhadores e o que é de interesse desses caras e dessas caras. Não é a pauta que saiu do diretório iluminado, sei lá de onde, da diretoria iluminada. Não é essa pauta. Essa pauta é o tripé que a Cláudia falou e que o Vitor ensinou para nós duas. Não existe comunicação sindical sem a participação muito forte da direção do sindicato, obviamente, que foi eleita para isso, da imprensa, dos profissionais da comunicação, que são contratados para fazer isso, e são partes dessa equipe, não podem ser tratados como gente de quinta categoria, porque não é da direção. E do sonho, né? Das comissões de fábrica. Só podia ser o Vitor para ensinar isso, né? Das comissões de base, dos representantes sindicais, dos delegados sindicais, nos casos dos servidores públicos. Essas pessoas, elas fazem a ponte entre a base e a direção do sindicato, e os jornalistas de sindicato. A comunicação sindical, pode jogar pedra, não é prerrogativa dos jornalistas. Na minha opinião, não é. E ela não é bem feita se ela for feita sem a participação da direção do sindicato. Agora, o jornalista não é feito para apanhar. Não é feito para fazer copy desk. O jornalista é feito para pensar. E, por isso, que no curso anual do NPC, vão ter 2 mesas falando sobre o jornalismo. Embora eu ache que é comunicação sindical, dentro da comunicação sindical, eu defendo o jornalismo como a parte mais importante da comunicação sindical. Você pode fazer WhatsApp, pode fazer Facebook, pode fazer transmissão, mas aquilo que você pode dizer o que está acontecendo, o que você pode explicar o que está acontecendo, o que você pode conversar com as pessoas o que está acontecendo, é o jornalismo. E no curso do Núcleo Piratininga, não à toa, a gente criou uma mesa. Eu sou periodista. Olha que orgulho! Eu sou jornalista. A mídia alternativa na luta dos trabalhadores. É mais ou menos essa conversa que a gente está tendo aqui. E nessa mesa, a gente vai ter a Cláudia Costa, o Beto Almeida, que é um jornalista super experiente, um homem de rádio que virou de televisão e que agora está saindo com um jornal lá em Brasília. E o jornal já está na internet, mas vai circular, porque deu uns probleminhas, que está circulando na internet, mas vai circular no papel. E o Breno. Vocês conhecem o Opera Mundi? O site Opera Mundi? Eu morro de inveja de você, Breno. Meu sonho, não estou pedindo emprego, não. No momento, não posso largar o emprego. O emprego que eu tenho, que é o Núcleo Piratininga. Mas, se eu pudesse, eu queria trabalhar lá. Porque no Opera Mundi, no site que o Breno edita, né? O que eu botei aqui que você faz? Deixa eu botar... Breno, Opera Mundi, não botei o que você faz, eu botei só Opera Mundi. É jornalismo, e é de esquerda. Então, é possível ser jornalista e ser de esquerda. É possível, mas, para isso, tem que ter condições. Óbvio que tem que ter condições. Não dá para estar no WhatsApp, no Facebook, e fazendo as matérias que o Breno faz sobre Israel, sobre a Palestina. Decide, né? Ou tu vai para a Palestina, ou tu fica aqui no WhatsApp. Ou faz a matéria pelo WhatsApp, mas não dá. Então, a profissionalização, ela é importante. Para mim, o papel da comunicação sindical na mobilização da classe trabalhadora, ela é muito séria. Ela é muito séria. Ela é muito séria. E a maioria das pessoas que estão aqui já me ouviram e sabe por quê. Os sindicatos têm condições financeiras de ter uma comunicação boa. O movimento popular não tem. O movimento popular
além dos outros problemas, é porque eu estou escrevendo um livro sobre comunicação popular. Não vou poder participar desses artigos agora. Eu estou estudando muito a questão da comunicação popular. Como é que as pessoas se comunicam nas favelas? O que se produz de comunicação nas favelas? Eu estou muito focada nisso hoje. Mas a dificuldade para fazer um jornal numa favela, por todas as repressões, inclusive a financeira, é enorme, que não existe no movimento sindical. Então, o movimento sindical ele pode ter, aí sim, uma imprensa de qualidade, se ele decidir que vai ter essa imprensa de qualidade. E tem que ter comunicação, porque eu não vejo. Me perguntaram, na semana passada, eu estava num seminário da Central Sindical das Américas, com sindicalistas de toda a América do Sul. Foi uma experiência muito bacana conhecê-los. E um deles, o colombiano, me perguntou: como conversar com a juventude hoje? Eu falei, eu não sei como conversar com a juventude hoje sem ser pela internet. Ele falou, porque na Colômbia eles não largam o telefone o dia inteiro, eles fazem tudo pelo telefone, eles resolvem tudo pelo telefone, eles decidem tudo pelo telefone. E isso é a visão de um dirigente sindical colombiano. Então, eu acho que a utilização, por exemplo, o site Opera Mundi, que o Breno edita, ou coordena, sei lá, ele é na internet, não é impresso. Mas ele tem a sua audiência. O Latuf publica no site. E tem outros sites que existem e que são acessados. Eu sei que a maioria vai para o UOL, vai para o Globo, vai para o... Como é aquele que as pessoas mais gostam? Não, é um site... Eles repetem o padrão de comunicação impresso, eles repetem na rede. Mas não disputar hoje pelas redes, eu acho loucura. Embora sabendo que nós estamos criando um belo banco de dados para a CIA. A gente tem que ter consciência do que a gente faz. Que o Facebook é uma empresa. A gente tem que saber dessas coisas. Que se você manda o teu artigo por Facebook para alguém, tem escrito lá. Isso eu soube também agora do Equador, pelo Oswaldo Leão, do Equador. Tem uma cláusula no Facebook, se você manda o teu artigo para ela via Facebook, a autoria já perdeu a autoria. O Facebook tem direitos de autor, pega os seus direitos autorais sobre aquele artigo. Não sabia disso, aprendi isso tem 5 dias. Mas eu acho que a gente tem que usar as redes sociais. Então, a pauta ela é uma coisa... Quanto tempo tem? 5. A pauta, na minha opinião, ela é central quando a gente define que a gente quer fazer uma comunicação na classe trabalhadora. Porque é a pauta que vai definir se é classe ou se é corporação. É quando a gente define a pauta do jornal do Sindusprev, Santa Catarina, que a gente vai saber se esse jornal ele é um jornal que ele pertence a uma classe ou se ele pertence a uma corporação. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, a Cláudia também falou sobre isso, que a imprensa sindical ela deixa de ver o previdenciário apenas na sua relação de trabalho com a Previdência e passa a ver essa sua pessoa na sua relação com o mundo. E discute assuntos, através da comunicação, discute esses assuntos com a categoria. E fala das outras categorias. Cria um sentimento de classe. Porque se o Jornal dos Previdenciários fizer uma matéria sobre educação, não vai ser bacana para os professores? Os filhos dos previdenciários, eles não estudam? Se os previdenciários fizerem matéria sobre transporte, será que isso não interessa aos previdenciários?
A gente viu aqui em Santa Catarina como foi a mobilização pelo passe livre. Então, a pauta, uma pauta ampla, mas, obviamente, que a pauta... não entendam bem o que eu estou querendo dizer. A maioria tem que falar da categoria, senão vocês não vão ser reeleitos. Eles querem que fale... senão eu estou dando a lição errada também. Tem que falar muito da categoria, dizer que a categoria é linda. Linda, que tem reajuste, que está na justiça, que tem vale alguma coisa, que tem um convêniozinho de vez em quando. A categoria gosta, quer isso, quer. Então, a gente não vai fazer coisas para se voltar contra a gente e perder a próxima eleição. Não é isso. 70% é da categoria. É da categoria. Mas o João Pedro Stedley estava chegando no Ceará, não sei se vocês viram, né? 30 caras atacaram o João Pedro Stedley no aeroporto de Fortaleza. A imprensa sindical tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não sei a simpatia ou não que vocês têm como ST. Eu sei que a base tem antipatia pelo MST. Isso eu tenho certeza. Que a base das categorias não gosta do João Pedro do MST, eu tenho certeza. Vocês, eu tenho dúvida. Não sei como é que se relacionam. Então, como é que vocês vão fazer com esse caso, por exemplo, que eu citei aqui? Tenho 3 minutos. Voltando ainda para a questão das novelas. O que foi feito na novela passada? Acho que era a Babilônia, né? Não, na outra. Do Agnaldo Silva, aqui. Do Lampião da Esquina. O Agnaldo Silva, como é que ele tratou os sem-teto? Vocês se lembram de como os sem-teto foram... Na época que os sem-teto de São Paulo vão para o Itaquerão, a coisa começa a esquentar, Guilherme Boulos começa a ocupar lugar na imprensa, entrevistado até do Mário Sérgio... Como é que é o... Mário Sérgio Conte, é entrevistado até pelo Mário Sérgio Conte, começa a ganhar espaço. Naquele momento, eles tratam uma ocupação, tem uma ocupação de sem-teto, a novela retrata isso, e o personagem claramente inspirado no Guilherme. A Ivana Giggins, da Boitempo, queria que o Guilherme processasse a Globo por isso. O cara é ladrão, e, no final, assassino. Exatamente no momento que o MST começa a se levantar. O Guilherme também vai estar no nosso curso. O que mais que eu poderia falar para vocês? Falei da... a Cláudia... Duas coisas eu encerro. Uma, a questão da comunicação das empresas. O jornal da TK-CSA, no Rio de Janeiro, uma empresa poluidora, porcaria, que a Alemanha não quer, e jogou no Brasil, e está acabando com a saúde da região do entorno da Zona Oeste, o jornal deles, para a região, é de uma belezura. É jornal, e é de papel, e é distribuído. Então, não precisa ter alergia a jornal de papel. Distribuição. São coisas que a TK-CSA faz em todo o entorno de Santa Cruz. E é um jornal bonito. A outra coisa ainda com relação ao jornal, o jornal Destaque. O jornal Destaque, no Rio se chama Destaque, que é distribuído nos metrôs. Ele é lido. As pessoas param, pegam e leem. E essa é a tendência desses jornais distribuídos gratuitamente. Então, ficar atento nessa disputa pelo jornal. A outra coisa que eu acho que nós temos que fazer, aí é uma invasão no tema, como eu estou muito ligada à questão da comunicação popular, eu acho que a imprensa sindical, que já não tem muita coisa para fazer, né? Já tem jornal, vídeo, campanhas publicitárias, greves, Facebook, WhatsApp, poderia dar uma mãozinha ainda na comunicação popular das suas cidades. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de fomentar, sabe, essa... Quem está fazendo isso hoje? Quem fez na década de 80 foi a Teologia da Libertação, a Igreja Católica, que fez uma rede
razoável de comunicação popular, de imprensa, de jornais populares. Quem faz isso hoje? De que forma a esquerda está dentro das favelas? De que forma a gente está conversando e dialogando com essa juventude de favelas, tanto aquela que foi para as universidades, quanto aquela que está no arrastão? Muito mal explicada essa história desse arrastão no Rio. Muito mal explicada. Como é que a gente está... Eu acho que, através da comunicação popular, a gente podia fazer isso, fazer esse trabalho, continuar nesse trabalho de formiguinha. E aí eu acho que acabei. Não. Lógico que eu não acabei. Eu quero convidar vocês para o 20º curso anual do NPC, 21º, né? 21º curso anual do NPC, que tem 2 mesas sobre jornalismo, para vocês verem que o fato de eu achar que a comunicação sindical não é prerrogativa de jornalista não significa que eu considere ser jornalista a melhor coisa do mundo. Eu considero. Acho a profissão mais linda e tem que ser defendida e tem que ser exercida com muita seriedade. Além dessa, sou periodista, a mídia alternativa na luta dos trabalhadores. Tem uma outra, que é jornalista de esquerda como intelectual orgânico dos trabalhadores. Então, o papo é um papo sério. O tema central do curso é a mídia de esquerda contra o conservadorismo no Brasil. Eu vou distribuir para vocês. Vai ter uma homenagem ao Vito durante o curso. Grande homenagem. Vamos fazer uma coisa muito bonita. Vocês sempre vão em monte. Esse ano eu quero que vocês vão em monte também. Eu trouxe para distribuir o jornal Vozes das Comunidades. Me ajuda. Que é o que a gente acabou de fazer lá no Rio, com um grupo de jovens, não só de favelas e estudantes também. Toda a pauta definida por eles. Assim, eu não determinei nada sobre a pauta. Tudo que está aí, eles quiseram que estivesse aí. Esses são os assuntos que estão na cabeça de pelo menos dessas 30 pessoas que fizeram esse jornal. Eu trouxe esse jornal para distribuir e trouxe alguns livros do Vito para vender, mas depois isso a gente pode ver no final, né?